Fala investidor, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu falo com vocês sobre Cogna. E para falar de Cogna, eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultado do quarto trimestre de 2022 da empresa. Antes de começar, para aqueles que não conhecem a empresa, Cogna Educação é uma holding de capital aberto que atua em todos os segmentos de ensino através das suas subsidiárias Kroton, Plato, Vastos e Saber. A Kroton, empresa de ensino superior da Cogna, é o segmento que tem maior relevância no resultado da companhia e passou por um grande processo de reestruturação entre 2020 e 2021, envolvendo fechamento de unidades, redução de custos e despesas, revisão do portfólio de produtos e ajuste no balanço com baixas de recebíveis em atraso. O último resultado apresentado pela companhia leva a crer que ela alcançou o ponto de inflexão pretendido desde o início da sua reestruturação. E aí, investidor, você já conhecia a Cogna? Você já investiu em Cogna? Deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer com as ações da Cogna. Você acha que a empresa é um bom investimento ou você acha que é furado investir nas ações? Se liga aí o que foi dito na teleconferência de resultados. Concluímos um ano aqui, né, com um crescimento de receita acumulado de 6,6%, né, um ano de ponto de inflexão na receita, né, em razão dos excelentes resultados, tanto em Kroton quanto em Vasta, e que compensaram, né, essa redução do sazonal, né, na redução de resultados de PNLD. Notem, né, que além de alcançarmos esse crescimento, né, de 6,6% no ano, o nosso trimestre, nós terminamos o quarto trimestre com um crescimento de aproximadamente 13%, alcançando 1.696 bilhão. E aí, conversando, né, saindo da receita e falando sobre a EBITDA recorrente de Cogna, né, nós concluímos aqui o ano de 2022 atingindo um EBITDA de 1.460 bilhão, né, um crescimento de 15,6% no ano acumulado, atingindo uma margem EBITDA de 28,7%, um crescimento de 3 pontos percentuais em margem e um crescimento em termos monetários de 200 milhões de reais. E esse efeito, né, ele aconteceu também no trimestre, porque no trimestre nós tivemos um crescimento de 13% e com expansão de margem. Então, mostra aqui, né, que os nossos negócios, né, tanto de Kroton quanto de Vasta, eles levaram a Cogna a ter esse crescimento tanto em receita quanto no EBITDA recorrente. Passando para o próximo slide, que está no número 22, né, reforçamos aqui a nossa geração de caixa operacional. No quarto trimestre, nós tivemos uma leve redução aqui de geração de caixa operacional, mas como na abertura inicial o Roberto mencionou, tivemos aqui um descasamento, né, o não recebimento do Programa Nacional do Livro de Dados, em aproximadamente 60 milhões, que era a nossa expectativa receber, mas nós já recebemos no mês de janeiro, durante o mês de janeiro e fevereiro de 2023. Entretanto, no acumulado, né, a geração de caixa operacional ela foi positiva, nós atingimos 540 milhões, né, uma variação de 9,4%, ou 462 milhões de reais. E o que explica essa geração de caixa operacional? Né? Maior arrecadação de Kroton, melhor comportamento da nossa adimplência, redução de custos de despesas com marketing, um crescimento de 183 milhões no EBITDA recorrente de Vasta, que o Mário Ghio acabou de explicar, né? E esse crescimento ele compensou essa redução, a redução no EBITDA de Saber, como eu expliquei anteriormente. E falando de geração de caixa operacional e movendo agora para o slide número 23, né, conversando sobre a alavancagem e endividamento da companhia, né, nos últimos 5 trimestres, né, apesar da alta de taxa de juros, né, saindo de uma taxa de juros média próxima a 4% e uma taxa média de juros no ano de 2022 próxima a 12%, né, e em dezembro com uma taxa de juros, a CDI, atingindo 13,75%, nós mantivemos ainda, né, de forma estável o nosso índice de alavancagem e endividamento. Né? Então, no quarto trimestre, nós atingimos, né, fechamos o trimestre com um índice de alavancagem de 2,10 vezes, né, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né, que é assim que nós medimos aqui nossa alavancagem, que é assim que são medidas as nossas
as nossas dívidas, nossas escrituras de debêntures com o mercado. O custo médio de novas captações, que é o gráfico abaixo, né, nós temos um custo médio de novas captações de CDI mais 2,15%. Nós temos implementado aqui durante o ano de 2021 e o ano de 2022, né, diversas ações de liability management que garantem aqui que a alavancagem é um assunto importante, né, mas endereçado aqui na companhia pela alta administração, e nós entendemos aqui que, naturalmente, né, a forte geração de caixa operacional que vem acontecendo em 2022, a gente reforça para 2023, ela vai ter essa desalavancagem natural da companhia. E, por último, né, falando sobre saída da geração de caixa, para falarmos sobre posição de caixa e endividamento, só lembrando, né, a companhia, né, encerrou 31 de dezembro de 2022 com uma dívida bruta de 5.462 bilhões, uma posição de caixa, né, disponibilidade de 2.129 bilhões, terminando uma dívida líquida de 3.333 bilhões. Nós tivemos uma redução de dívida bruta de 23,5%, né, versus quarto trimestre de 2022. E nós fizemos aqui durante o ano de 2022, né, e aqui já também iniciamos em 2023, com diversas iniciativas de liability management para garantir, né, a nossa posição de caixa e o nosso cronograma de amortização. Então, nós captamos aqui do terceiro para o quarto trimestre, nós alongamos aqui de forma bancária, usando bancos, né, um alongamento de R$500 milhões, com uma redução de spread de 2,95 para 2,15. Em janeiro de 2023, nós também fizemos uma captação de aproximadamente R$500 milhões, ao mesmo custo de CDI mais 2,15, por um prazo de 36 meses. E com isso, né, como nós aqui no gráfico abaixo, no programa de amortização, né, saindo de uma posição de caixa de 2.129 bilhões, e agora, em agosto de 2023, né, nós temos aqui amortizar, né, nossas debêntures em 1.862 bilhões. Com essas iniciativas de liability management, em janeiro, né, nós já recompramos aproximadamente R$1 bilhão em debêntures, estavam sendo negociadas abaixo do par, né, elas vencem em agosto, então nós fizemos até só uma antecipação, que gerou um ganho financeiro, né, de forma oportunística para nós de R$10 milhões. Então, todas essas ações, né, tomadas, né, e a nossa robusta geração de caixa para o ano, né, permitem aqui o cumprimento de amortizações, dos encargos, sem necessidade, nós não temos necessidade de fazer nenhuma nova captação do ano de 2023. Bom, seguindo para o slide número 8, só para fechar a parte de receita, no trimestre de Kroton a gente cresceu 12,6% e no acumulado 3,6%. Acho que a mensagem mais importante aqui é que depois de vários trimestres com queda de receita, né, durante o processo de reestruturação da empresa, agora a gente já está no segundo trimestre de crescimento de receita, terceiro e quarto trimestre, o que para nós é uma satisfação muito grande ter o 23 com crescimento de receita, porque o último ano que a receita de Kroton tinha crescido foi 2018. Né? Então, de fato, mostra aqui que a gente virou essa página e estamos vivendo um novo momento. Passando para o slide número 9, para falar um pouquinho de custos, no primeiro gráfico, esse que tem, né, o fundo cinza, eu queria destacar que, especialmente essa primeira faixa, né, que são os custos diretos, que no quarto TRI 21 era 202 milhões, no quarto TRI 22, 203 milhões, ou seja, apesar da nossa base de alunos ter crescido, nossa receita ter crescido, do ponto de vista nominal, o custo direto está estável, o que significa que, né, como proporção da receita está caindo, né? Ou seja, bastante positivo, a gente está ganhando margem. Esse aqui é muito mais para demonstrar que a maior participação de EAD na Kroton, como tem um custo marginal para cada aluno adicional muito baixo, a gente ganha em custos diretos. Está aí o exemplo claro, por isso que a gente conseguiu melhorar no quarto trimestre de 22, 2,5 pontos percentuais na margem bruta, por causa dessa diluição, disso que a gente chama aqui de alavancagem operacional do EAD. Tá? Falando um pouquinho do ano contra ano, acho que os principais destaques aqui, apesar da
da pressão inflacionária, os custos diretos totais eles estão praticamente estáveis, né? 21,1% contra 21,8% da receita, mais despesas corporativas, despesas de marketing, de PSLD, seguem com ganho de eficiência. A gente conseguiu ganhar alguns pontos de margem aí, por isso que a gente conseguiu aumentar o EBITDA, né? Só um último destaque, dentro de despesas operacionais, a gente tem um aumento de 1,9 pontos percentuais em despesas operacionais. É nessa linha que caem os gastos, né, de segurança, limpeza, energia elétrica, ou seja, reflete o retorno à presencialidade das nossas operações no campus, por isso é que ele aumenta um pouquinho. Passando para o slide número 10, acho que isso é muito mais a conclusão do que a gente já falou aqui, do que eu expliquei de custos. Então, a gente cresceu o EBITDA tanto no trimestre quanto no ano, mas com destaque especial para o ganho de 1,6 pontos percentuais na margem do ano. Tá? Por último, em Kroton, queria destacar também a nossa satisfação com os resultados de Kroton Med, uma operação nova que a gente fez, o carve-out, tem agora cada vez mais estruturas e ações independentes de Kroton. A gente, né, tinha dado um guidance tanto de receita quanto de EBITDA, superamos os 2 guidances, estamos aí com 580 vagas, ainda várias vagas orgânicas aqui para amadurecerem nos próximos anos, então a gente está bastante confiante com o Kroton Med também, tá bom? E aí, você acredita na virada de Cogna? É isso, investidor. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E lembre-se, o melhor ativo é sempre a boa informação.